Oi pessoal do Simples Assim, boa tarde a todos. A gente está aqui com o ortopedista, Dr. Fernando Herrero. Ele vai falar pra gente, sabe sobre o quê? Saúde da coluna. Como é que eu posso fazer? Todo mundo tem dor nas costas, não é não? Todo mundo. Você conversa com um, com o outro, sempre reclamando. Como que a gente pode fazer para ter uma coluna saudável? Vamos perguntar para ele? Aguarda. A dor na coluna, principalmente a lombar, acomete aí cerca de 70% a 80% da população. Então não é uma coisa... Lombar é mais aqui embaixo. Isso. Se a gente for dividir aí para explicar um pouquinho melhor, a gente pode dividir em coluna cervical, né? Pessoa de pescoço, a coluna torácica, mais aqui atrás, e a lombar mais embaixo, que é muito mais frequente. Então em frequência, primeiro a lombar, depois a cervical e menos frequente na torácica. Mas é que o jeito, a gente abaixa muito, né? Tudo que a gente vai pegar com peso, a gente sobrecarrega a lombar? É, exatamente. E essa é uma das grandes causas, a gente pode dizer, uma das grandes causas aí da incidência de dor lombar. O jeito que normalmente a gente abaixa para poder pegar ou fazer algum movimento. Quem tem filho pequeno abaixa para dar a mão pro filho ou pegar o filho no chão. Então são algumas coisas do dia a dia que a gente pode tomar um pouco mais de cuidado para evitar essas famosas travadas, né, na coluna, que vão acontecer invariavelmente. Mesmo que eu tome todo o cuidado, ainda que eu seja jovem, tenha minha coluna saudável e faça tudo que vocês ortopedistas prescrevem, ainda assim eu vou ter dor nas costas? Como eu disse, a incidência é muito grande. O que a gente pode fazer é tomar um pouco mais de cuidado com algumas coisas, né, que a gente vai conversar ainda, para poder evitar que isso aconteça. Se a gente pensar em termos de 70% da população, a chance é muito pequena de escapar, né? É muito mais fácil a gente ter um probleminha durante ao longo da vida do que não ter. Quando você fala assim, a gente trava, o que trava é a musculatura ou é a própria coluna? O grande vilão da história ali é a coluna mesmo. A gente acaba sentindo aquela dor muscular, mas o probleminha está lá dentro, né? O problema está nas articulações da coluna. Sendo um pouquinho mais específico, o que acontece é que a nossa coluna ela é uma das coisas que começam a envelhecer mais cedo no nosso corpo. Então a gente tem um processo aí de degeneração da coluna que começa a partir dos 10 anos de idade. Então com 10 anos de idade, os discos intervertebrais, de onde vem a famosa hérnia de disco, eles perdem a nutrição que eles tinham até os 10 anos de idade. Nossa, mas é muito cedo. É muito cedo. Então ele fica o que a gente chama de avascular. Então os vasos que levam a comida, o nutriente para as células do disco, eles não ultrapassam mais pro disco. Então os nutrientes têm que chegar por difusão. E isso torna a nutrição um pouco mais difícil. Então a nossa coluna começa a degenerar a partir de 10 anos de idade. A gente fez foi feito cedo, hein, pessoal? Muito cedo. Foi feito um estudo em 100 pessoas saudáveis, de 20 a 23 anos de idade, e que não tinham dor nas costas, né? Era um dos critérios para entrar nessa pesquisa. E foi feito um exame de ressonância em todas, na pesquisa, para ver se existia algum processo degenerativo, mesmo não tendo dor. E em 99% dos 100 tinham já um processo degenerativo instalado. Caramba. Então, assim, é uma coisa muito frequente de acontecer. Por isso que o cuidado é importante. E o que é esse cuidado? O que eu devo fazer, então, para pelo menos minimizar essa degeneração que vai ter, que é natural? Uma das coisas é ter uma vida saudável. É uma das principais coisas. Prática de esporte, boa alimentação. Exatamente. A prática de esporte é fundamental. Então, manter um corpo ativo, movimentando. Já que a gente leva uma vida tão sedentária, hoje em dia, em todo lugar que a gente vai, a gente tem que ir de carro. Se a gente tem que subir escada, ela é rolante. Se a gente tem que subir de elevador, passa horas assistindo televisão, horas... Controle, exatamente. Ou mexendo no computador ou no smartphone. Então, já que isso faz parte da nossa vida hoje, que a gente consiga levar uma vida um pouco mais saudável, praticando exercício 2 a 3 vezes pelo menos por semana. 1 hora de exercício? Recomendado. O que se recomenda hoje é pelo menos 3 vezes 1 hora. Mas aí tem que ser uma musculação, uma caminhada? Existem teorias, né, de que exercícios sejam melhores ou piores. Se você pensar do ponto de vista científico, não tem um esporte que seja melhor que um ou que o outro. Existem coisas que realmente sobrecarregam um pouco mais a coluna, mas o que a gente tem que fazer, e o que eu recomendo sempre aos pacientes, é tentar fazer o que gosta. Porque você forçar um paciente a fazer o que ele não gosta, você já começa a errar por aí. Já fica difícil, ele já vai com uma vontade. Então tentar fazer o que gosta já é um bom começo, né? Existem inúmeras opções hoje
pilates, hoje tem o crossfit que está muito em evidência, Tá. natação é um excelente esporte, corrida, bicicleta. Mas tem que mexer, o importante exatamente, é mexer. Vocês lembram na entrevista do Dr. Flávio Petean, ele estava falando sobre fibromialgia? Ele falou, ainda que você esteja com dor, se mexa. Exatamente. Né? Eu aprendi com ele, aliás, que o sedentarismo é um estado inflamatório. Então, isso Que legal. ele foi um professor. Bacana isso. Agora você falou dos movimentos cotidianos. Ver televisão. É muito mais gostoso a gente ver televisão jogado num sofá, né? Eu prejudico minha coluna fazendo isso? É porque ninguém vai assistir, né? Sentadinho com a coluna ereta. É muito difícil. Muita gente pergunta sobre a postura ideal, né? Pra dormir, pra assistir televisão. Não existe a postura ideal, né? Não existe essa postura. Porque a gente assume várias atividades durante o dia. Então, para trabalhar, para dormir, para assistir televisão, para ir no cinema, para se alimentar. O que realmente a gente tem que tentar fazer o máximo possível é não forçar a nossa coluna além do limite ou mais do que ela consegue carregar. Então, por exemplo, como eu disse, para pegar peso, existe uma técnica certa para baixar ou pegar peso. Abaixa cruzando o joelho, né? Colocando peso nas pernas. Porque quando a gente faz o movimento de inclinar o tronco para frente, a gente sobrecarrega o peso, que eu não sei exatamente o quilo, mas você multiplica aquele peso por centenas de vezes. É como se fosse um guindaste. E o tirante do guindaste ali é a musculatura. Se ela não trabalha, todo esse peso vai para a coluna. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando faz isso. Muito cuidado. Outra coisa, um hábito muito saudável é não ficar durante horas sentado, trabalhando. Levantar então, levantar, fazer um alongamento, esticar um pouco, andar. Se a pessoa vai dirigir durante horas, eu sempre recomendo, pare, se possível, pare no posto, anda, estica, porque dirigir também, por períodos prolongados, está relacionado com o aumento de dor lombar. Então, ficar muito tempo sentado realmente é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Mas e exercícios, por exemplo, a corrida, eles falam que dá um impacto tão grande também em joelho e coluna. Na coluna dá de verdade? No joelho a gente sabe, um monte de corredor tem problema, mas em coluna dá? Como correr hoje está muito em evidência, né? Por isso que eu estou falando, que a gente tem muitos grupos de corrida, né? O que já foi estudado, a gente teve a oportunidade de discutir isso no grupo de estudos que a gente tem, de discussão, de ensino. Eu já mencionei no Clube da Coluna, e a gente viu que o que está acontecendo é que correr de maneira saudável, o que eu quero dizer saudável, não tão competitivamente, né, com altas velocidades, não faz mal para a coluna. O que acontece é que quando você começa a aumentar a velocidade, isso começa a ter um pouquinho mais de impacto e um pouquinho mais de incidência de dor. Isso é fato. Isso foi comprovado cientificamente, mas correr... como eu posso dizer, no limite, né? Encontrar o seu limite ali não é um esporte que ele é recomendado, não é. Óbvio, a gente tem que tomar cuidado. É o seguinte, essa pessoa já tem algum problema prévio. Então existem alguns probleminhas que acontecem na coluna, que a gente nasce com algumas alterações, pode nascer com essas alterações, e isso você tem que mudar a recomendação. Então eu sempre falo, antes de você começar a fazer um esporte que exige um pouquinho mais de você, se você está apresentando algum sintoma, vale a pena consultar um especialista para ver se você não tem nada que esteja atrapalhando, porque isso pode prejudicar. E qual o caso que chega a ser assim, isso não tem jeito mais, é cirúrgico? Existem inúmeras causas de cirurgia para a coluna. Se a gente pensar, existem doenças que acometem outros sistemas que também acometem a coluna. Por exemplo, infecções, tumores, deformidades. Né? A própria hérnia de disco? Isso, e a hérnia de disco, que é a saída de um pedacinho do disco que pode comprimir uma raiz ou a medula, e isso tem indicação cirúrgica em alguns casos, sim. Mas se a gente for falar um panorama assim, eu sempre tento trazer uma notícia positiva para vocês, né? Dor na coluna, tô com dor nas costas, é fácil de ser tratado? Sim, eu costumo brincar que coluna tem que operar logo antes que melhora, porque ela vai melhorar, a grande maioria das vezes melhora. Que bom, hein, gente? Olha que notícia boa. O que tem que tomar cuidado são nesses casos de exceção. Então, caso de trauma, infecção, tumor, doença inflamatória, né? São mais raras, mas pode acontecer. Mas essas do dia a dia que a gente vive tendo, né? A imensa maioria das vezes, essas travadas, a imensa maioria das vezes sempre tem solução. Tem alguma coisa que eu não te perguntei sobre coluna que você acha super importante falar para o nosso público? Eu acho importante reforçar, né? Cuidar bem da sua coluna, praticar atividade física,
cuidar da sua postura durante o dia, dormir bem é fundamental. Dormir bem, se você na posição que eu quiser. Existe o que a gente chama de, muita gente fala do colchão ortopédico, né? E não existe o colchão ortopédico, existe a posição ortopédica. Aquela de lado, Isso. com o travesseiro nem muito alto nem muito baixo? Exatamente. A posição ortopédica é aquela que, se a gente estiver deitado de lado e alguém fizer um raio-x de frente nosso, a nossa coluna vai estar reta à noite. Então, uma posição ideal é um travesseiro que não seja muito alto nem muito baixo, um travesseiro entre as pernas e um travesseiro entre os braços para o nosso tronco não girar. Então, tem algumas pessoas que são, eu costumo dizer que são... consegue dormir assim, acordar assim? Consegue, acostuma. Eu costumo dizer que tem umas pessoas que são abençoadas, então elas podem dormir de qualquer jeito, qualquer posição, qualquer local. Mas a grande maioria não é assim, tem que cuidar. Então, dormir bem, para descansar. Durante a noite nossa coluna se reidrata, a gente perde líquido durante o dia, hidrata durante a noite, tanto que a gente às vezes encolhe até 3 centímetros durante o dia. Nossa, que horror! E se alimentar bem, evitar o tabagismo, são coisas que a gente pode fazer para cuidar um pouco melhor da nossa coluna. E da saúde em geral, né, gente? Não só da coluna. É isso, doutor Fernando. Muito obrigada por ter vindo aqui. Volte sempre. E obrigada a todos vocês. A gente tá no YouTube, tá no Instagram e tá no Facebook. Curte lá, participa, manda pergunta. Se ficou alguma dúvida, manda inbox que eu repasso para ele e respondo para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima.